Fala com ele ali, João Vitor. Miguel, Não, se for gritar, você vai me atrapalhar. para! Eu já estou ao vivo. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Coloca aí para mim se estão me ouvindo. Coloca um ok aí, por favor. Legal. Obrigada. Pessoal, a gente já vai começar, tá? Eu tô só esperando as pessoas começarem a entrar. Quem não me conhece, eu sou Ana Paula, sou pedagoga, psicopedagoga, e a gente vai fazer essa live hoje para falar um pouquinho sobre a saúde do educador. A convidada já está aí na live. Só aguardar mais um pouquinho. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Sabrina. Vou aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, vocês podem colocar aí para mim de onde vocês estão. São aqui de Belo Horizonte, de Contagem, de onde que vocês me conhecem. Coloca aí, por favor. Vou dar mais um tempinho. Já já a gente começa. Jaqueline, boa noite. Legal. Aqui de Contagem, tá pertinho de mim, né, Sabrina? Pessoal, a proposta da live é a gente estar conversando. Professor Kojima, a gente está conversando sobre a saúde mental do educador, né? Esse tema é muito importante. A gente vai bater um papo aqui daqui a pouquinho. Espero que vocês fiquem até o final da live. Tenho alguns recadinhos aí para quem ficar até o final. Minha sogra já tá aí. Beijo. Então, no final a gente tem alguns recadinhos. Eu tenho certeza que vai ser bem produtivo essa conversa. Hoje, esse bate-papo aí com a doutora Magna.
Então eu vou falar mais um pouquinho. Ah, ótimo, ó, já ganhei corações aí. Vamos colocar corações aí, gente. Quero muitos corações. Enquanto a gente começa, vai colocando aí corações, vai me falando de onde vocês são. É... Rayane, legal. Saudade de você, Rayane. Nós já vamos começar, tá? Daqui a pouquinho. Então, olha, convido todo mundo para ficar até o final, que eu tenho recados aí para dar para vocês. Eu vou convidar, chamar a nossa convidada. Boa Ei, noite, Agna. boa noite, Ana, tudo bem? Tudo bem? Muito feliz de você ter aceitado o meu convite, né? Vamos bater um papo hoje aí sobre essa saúde do educador, né? Que é um tema tão importante nesse momento, né? Que a gente está passando. É, então, só para as pessoas, né, te conhecerem, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse do seu trabalho, e depois a gente começa esse bate-papo. Ótimo. Então vamos lá. Temos aqui um montão de gente já. Eu estou muito feliz de estar aqui. Gente, hoje é a minha primeira live de Instagram. Eu sei, tá? Pode me chamar de ET, falar que né, eu vim de outro planeta, mas essa é a minha primeira live. É um prazer que seja com a Ana Paula, que é uma profissional que eu admiro muito, é muito competente na área dela, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou psicóloga, eu moro aqui em BH. Deixa eu só desconectar meu negócio aqui, para não ficar ouvindo esses barulhinhos. Eu sou de BH, eu sou psicóloga clínica, eu sou professora universitária, professora de graduação e pós-graduação. Eu fiz mestrado em cognição e neurociências na Universidade de Brasília e doutorado aqui na UFMG em psicologia das diferenças individuais. E na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com fibromialgia e terapia de grupo, e tinha muitas educadoras, né? Mais tarde eu posso até falar um pouquinho o que eu aprendi disso, né? Educadora, dor crônica, fibromialgia, sofrimento mental, e o objetivo aqui é não só falar, né, Ana, pelo que a gente conversou, não só falar do adoecimento, mas falar em saídas e possibilidades na saúde mental para todos nós, né? Sim. Principalmente do educador que eu sei que tem um trabalho muito pesado. Eu sou educadora também, eu sou professora também, então eu entendo bem a área do sofrimento do educador. Isso. Então, olha só, a gente já tem aí alguns professores na live, e esse tema eu acho que vai ajudar bastante, né? Agora, o que eu queria, para a gente começar essa conversa? A gente sabe, né, que existe um preconceito, né, um estigma muito grande em relação às doenças mentais, aos transtornos, né? Talvez isso seja o maior problema para o tratamento. Então, eu queria que você comentasse isso, né? Essa questão desse preconceito, desse estigma. A gente normalmente tem medo do que a gente não conhece, né? Do que a gente não sabe. Mas, sim, quem nunca que ouviu, eu vou no psicólogo? Psicólogo é coisa de doido, eu não vou lá ficar contando meus problemas para estranho, isso não faz muito sentido, né? Só que a psicologia é uma ciência, é uma área que tem crescido nas últimas décadas, ela tem se mostrado bastante suficiente para ajudar pessoas com sofrimento mental, e eu acho que não é surpresa para ninguém aqui
o que é um sofrimento mental e quem tem sofrimento mental, né? A questão do preconceito, a gente chama o louco, fala assim, louco é aquela pessoa que faz coisas terríveis, que anda pelado na rua, né? Que a gente pega uns extremos da loucura para dizer que são aquelas pessoas que precisam de tratamento ou que precisam de ajuda. Mas, na verdade, a gente vive uma epidemia há muito tempo, antes dessa epidemia de Covid, epidemias de depressão, epidemias de ansiedade, de estresse, do tal do burnout, né? Que é aquele estresse relacionado ao nosso trabalho. Tudo isso envolve um sofrimento mental e está relacionado ao campo da saúde mental e a área que o psicólogo ou o psiquiatra, o profissional da saúde mental, pode ajudar qualquer pessoa. Mas eu só queria fazer um parêntese aqui, porque muitas vezes eu sou psicóloga, né? E eu ouço as pessoas dizendo assim, todo mundo devia fazer terapia. Terapia para todo mundo. Eu falo assim, olha, não é. Não é todo mundo que devia fazer. A gente não tem que ficar mandando todo mundo para psicólogo, não. Né? O ideal é que a gente não precisasse mesmo ir ao psicólogo. E aqui, quando eu for dar algumas dicas para vocês sobre o que fazer para cuidar da própria saúde mental, eu vou falar, por exemplo, uma dica, já vou adiantar, é estar junto da família e de amigos, né? Às vezes a gente vai na terapia 1 hora por semana, mas e aquele outro período todo da semana que a gente está em casa, num ambiente muitas vezes insalubre, né? E a gente se coloca também em situações insalubres, então não adianta muito você ir no psicólogo, ficar lá 1 hora por semana. E como eu sou terapeuta cognitiva comportamental, eu dou tarefas, você vai para casa e faz suas tarefas, você também precisa estar com pessoas que gostam de você, você também precisa ser capaz de falar sobre as suas dores e seus sofrimentos com outras pessoas além do psicólogo. Então, eu diria assim, que o psicólogo e o psiquiatra são profissionais da saúde mental que podem nos ajudar a atravessar momentos muito específicos da nossa vida. O psicólogo também pode ajudar na prevenção, isso é algo que eu gosto muito, essa ideia de prevenir. Isso é o mais importante, gente, é muito melhor prevenir. Então, acho que o psicólogo tem um papel importante para ajudar na prevenção, que a gente não chegue naquele fundo do poço para procurar ajuda e, às vezes, começar, por exemplo, com medicamento. Medicamentos não salvam a vida de ninguém, medicamentos são muletas, né? Eles não resolvem o problema com o marido, o problema com o filho, o problema com a esposa, o problema com o chefe. Ele é apenas uma muleta que te ajuda a atravessar um momento difícil, talvez fazer uma terapia e se implicar no seu próprio processo de melhoria, né? De saúde. Então, eu gosto muito quando a pessoa, o cliente, chega no meu consultório. Eu adoro quando o cliente chega, mas eu também adoro quando o cliente vai embora. Quando ele fala assim, nossa, acabei, finalizei, muito obrigada, tô indo viver minha vida. Pode voltar, claro, muitos voltam, será bem-vindo também, mas é muito importante que a gente consiga viver a nossa vida, que a gente tenha os instrumentos para viver a nossa vida sem depender de um profissional de saúde. Não é isso que nós, profissionais de saúde, queremos. Nós queremos passar o conhecimento que a gente tem para você, no seu dia a dia, lidar com os problemas que você tem. Saber o que é possível, o que não é possível. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório com crenças irrealistas, né, com desejos e expectativas irrealistas, e aí o profissional de saúde orienta o que é possível, o que não é, para que a pessoa tenha autonomia e consiga viver a vida dela da melhor forma possível. Então, me perguntando, existe preconceito com relação à saúde mental? Existe. Mas eu também percebo que nos últimos anos as coisas... Eu sou psicóloga clínica há 20 anos, este é o meu 21º ano como psicóloga clínica, e eu vejo que nos últimos tempos isso tem mudado. Mais e mais pessoas têm procurado ajuda, né? E eu gosto, falando demais, Ana, você quer me interromper? Eu posso
Continua. Não, eu pode continuar, mas daqui a pouco eu quero só pedir o pessoal que está na live aí para mandar corações pra gente. A gente está muito carente, a gente precisa de corações aí. Então, eu já vi que algumas pessoas entraram, né? Então, manda corações, comenta se tiver alguma questão, alguma dúvida, coloca aí nos comentários pra gente. Depois a Magna vai responder algumas questões aí dentro do possível. Farei o meu melhor. Com Então, certeza. olha só, eu quero dar eu contar uma historinha que eu inventei, que eu acho que ajuda muito as pessoas a entenderem o que é uma terapia e como que uma terapia pode ajudar. Então, eu conto a seguinte história. Imagina que você amanheceu o seu dia e você tem que pendurar, a tarefa do seu dia é dependurar um quadro na parede. Um quadro grande, você tem que pendurar aquele quadro. E aí, você pega então a sua caixinha de ferramentas, você abre e descobre que lá dentro você tem uma chave de fenda, tem um martelo e tem um serrote, por exemplo. Mas a vida não vai te perguntar qual ferramenta que você tem, ela não vai perguntar se você está preparada. A vida está te dizendo o seguinte: o quadro tem que ser pendurado, se vira. E aí você vai lá, pega o quadro, né? Você só tem, sei lá, fura um buraco na parede, coloca a chave de fenda, bate com um martelo, fura um buracão, coloca o quadro, vai lá, cata um graveto, um prego velho, coloca lá, pendura o quadro. E aí você teve um trabalho danado, talvez seu quadro fique torto, né? Talvez você fure um buracão na parede, você tem que mudar de lugar, você vai gastar muito tempo, você vai se cansar, você vai se irritar, você vai se chatear, mas o quadro está pendurado. Ponto. Então a vida te deu o desafio, pendura o quadro está lá de pendurar. Agora, imagina uma outra pessoa também que acordou naquele dia, ela tinha que pendurar um quadro bem grande na parede. Ela vai lá, abre a caixa de ferramentas dela e descobre que ela tem um prumo, que ela tem um lápis, que ela tem régua, que ela tem furadeira, que ela tem broca. E aí ela vai lá, na maior delicadeza, né? Mede onde ela vai colocar os furos, ela faz os furos, coloca a bucha, coloca o parafuso e pendura o quadro. Ok, terminou o dia, a tarefa dela está cumprida. O quadro tinha que ser despendurado e o quadro estava despendurado. Ponto. Então, vocês concordam comigo que as duas pessoas cumpriram a tarefa do dia? A diferença é, uma fez com sofrimento, gastou tempo, se estressou, talvez tenha estragado a parede, talvez o quadro não tenha ficado tão bem despendurado, mas ficou despendurado. E a outra conseguiu fazer a tarefa do dia de uma forma mais tranquila. Ela tinha todas as ferramentas e o quadro ficou bonitinho, ela não estragou a parede dela. E aí eu comparo a terapia, né, no meu caso a psicoterapia, com adquirir ferramentas. Então, quando você faz terapia, você está aprendendo coisas, aprendendo sobre si mesmo, aprendendo sobre comportamento humano, aprendendo sobre o outro, aprendendo sobre relação, aprendendo sobre expectativa, aprendendo sobre saúde, sobre normal e não normal. E aí é como se você estivesse acumulando ali na sua caixinha as ferramentas para você resolver os seus problemas lá do dia a dia. Porque problemas todos temos, né? Então, todos os dias a gente acorda e tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para resolver. E aí, algumas pessoas têm mais ferramentas do que outras. E é muito melhor que a gente passe por isso com ferramentas. Não estou dizendo que é só na terapia que você vai ter ferramenta, de jeito nenhum. A gente adquire essas ferramentas nos nossos estudos, na nossa leitura, nas nossas práticas quaisquer de autoconhecimento, na nossa educação, com a nossa família. Algumas pessoas privilegiadas tiveram pais e mães que os educaram muito bem, tiveram pais e mães maduros que eram capazes de ensinar para eles o certo e o errado. Então, quando essas pessoas se tornaram pessoas adultas, elas já tinham ali acumuladas muitas ferramentas. E aí, às vezes, mas ela não tem uma ferramenta X, ela vai ali na terapia, faz terapia, adquire aquela ferramenta e vai acumulando, vai colecionando. Mas algumas pessoas têm uma criação muito pobre,
não pobre financeiramente, mas pobre de estímulos, pais que não são muito confiáveis, que não deram uma boa educação, que não foram muito presentes ou que foram negligentes, por exemplo. Então, essa pessoa chega na idade adulta com uma caixinha de ferramentas mais pobrezinha. Então, ela vai ter mais dificuldade de lidar com os problemas da vida. Mas, Magda, posso te interromper um minutinho? Então, claro, eu achei interessante essa analogia que você fez, né? Porque eu acho que as pessoas elas têm muita dificuldade de reconhecer se elas têm ou não um transtorno, né? Então, assim, será que elas estão vendo essa caixinha? Elas sabem as ferramentas que ela tem? Então, acho que algumas não sabem, né? E quando você falou lá do estigma, eu acho que até esse estigma também atrapalha a pessoa a entender que ela tem um transtorno e que ela precisa de alguma ajuda. Então, comenta aí, por favor, essa questão. é verdade, Ana, isso acontece. Mas, então, eu acho assim, você falou assim, não, quando a pessoa tem um transtorno, nossa, gente, eu tenho um transtorno. Eu Parece acho uma coisa. que é tão pesado, né? Mas a gente não precisa usar assim, eu tenho um transtorno, né? Eu acho que pode ficar muito pesado. Exato. Mas a gente pode dizer, olha, eu estou sofrendo, eu estou tendo comportamentos que... Eu sei que eu tenho comportamentos que me prejudicam a curto, médio e longo prazos. A minha vida não está legal, eu estou repetindo padrões, eu fico sempre caindo no mesmo buraco. Todos os dias eu saio de casa e caio no mesmo buraco, na mesma armadilha. Eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou me sentindo vazio, eu estou sentindo que a minha vida, né, não está indo para um lugar legal, eu estou me sentindo sobrecarregado. Então, quando tiver esse tipo de sofrimento, esse tipo de questionamento, você pode desconfiar que algo não está legal na sua vida e que talvez você precise de ajuda profissional. Talvez não, talvez você precise de mais amigos, de mais familiares, de mais pessoas bem intencionadas à sua volta, de um clima mais leve à sua volta. E talvez, dependendo do caso, você precise de uma ajuda profissional. Mas eu diria para vocês que se a gente fosse mesmo sair medindo todo mundo por aí, vamos medir quem tem algum transtorno mental. Eu acho que não salvaria um. É verdade. Não salvaria um. Um é ansiedade, outro é depressão, né? Isso os mais comuns, ou ansiedade e depressão, ou estresse. Isso a gente vive uma epidemia há décadas já. A sobrecarga de problemas financeiros gera um sofrimento mental muito grande. E o problema disso tudo é que a gente entra num ciclo vicioso que quanto mais problema a gente tem, mais estressado a gente fica, menos claramente a gente consegue pensar, menos claramente a gente consegue decidir o que fazer e menos coisas a gente consegue fazer. E aí a situação vai ficando cada vez pior. E uma outra forma de você saber disso, se você desconfia, nossa, eu tô achando que eu posso não estar muito bem. Pergunte para as pessoas próximas de você, que te amam de verdade. Não pergunta para aquela pessoa que briga muito com você, que você, né, é só porque é próximo, é parente ou está casado com você. Não necessariamente é a melhor pessoa nesse momento para você chegar e conversar. Mas procure pessoas que você sabe que te amam de verdade, que gostam de você de verdade. E coloque para essas pessoas o que você está sentindo, o que você está pensando, e pergunte para ela, você acha que eu tenho alguma questão que eu deveria ou que eu poderia procurar ajuda? Você acha, por exemplo, que eu poderia ter algum transtorno mental, que eu posso estar muito ansioso, que isso que eu estou pensando pode ser algo próprio de uma pessoa com depressão ou próprio de uma pessoa com ansiedade? Né? Às vezes, e principalmente educador tem o hábito de normalizar as coisas. Então, a gente fica lá num meio que já está todo mundo com o mesmo discurso, repetindo a mesma coisa de novo, de novo, de novo. A gente fala assim, tá todo mundo assim, então tá tranquilo.
Né? Então, por exemplo, eu acho que eu estou deprimida, eu não estou conseguindo dormir. Todas as noites eu estou virando à noite, eu estou com insônia, está terrível, eu não estou conseguindo dormir. Então, a gente sabe que isso acarreta um monte de outros problemas, né, gente? Sim. Durante o dia, problema de memória, você fica irritado, você não consegue render, e aí você passa muitas noites sem dormir, e aí você chega lá na sua escola, no lugar que você trabalha, e você descobre que todo mundo está relatando coisas parecidas. Ah, mas eu já estou assim tem que 6 meses. Ah, eu estou assim tanto. Ah, aí você pensa, ah, é assim mesmo, tá normal. E aí você Uhum. segue a vida. E eu te diria, não está normal. Não é porque a maioria das pessoas está vivendo a mesma situação que está normal. Isso não pode ser normalizado. E quando a gente tem esse discurso de olhar e falar assim, ah, tá todo mundo vivendo, então tá beleza. Ah, o fulano não dorme 6 meses, eu só não durmo há um mês, então eu tô melhor porque ele tá tudo. Não tá certo. Sim. Então, talvez seja assim o caso de você procurar ajuda até profissional nessas situações. Então, uma coisa, perguntar para as pessoas que gostam de você se ela percebe que você mudou de comportamento, ou que você está mais triste, ou mais retraído, ou mais irritado, né? Às vezes as pessoas deprimidas ficam agressivas, elas ficam Sim. irritadas, né? Então, essa é uma possibilidade. Pergunte para as pessoas, porque às vezes a gente não enxerga o que a gente mesmo faz, né? E o outro que está de fora é capaz de dizer, sim, você está mais irritado do que o normal. Sim, você não é o mesmo você ou a mesma você do passado. Você está diferente esse ano, você está diferente esse mês. E aí, se você ouvir isso, é hora de você tomar uma providência. Tem alguma coisa errada. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é essa questão de normatizar, né, de achar que está normal, né? E eu gosto muito de um poema da Marina Colasanti, que ela fala, a gente se acostuma, né? A gente vai Uhum. se acostumando com as coisas, né? E a gente não tem que se acostumar com certas coisas. Então, acho que quando você fala isso, mostra pra gente assim, peraí, né? Vamos parar e perceber o que está acontecendo, como que eu estou, eu não era assim, por que que eu estou assim? E aí, Parar, isso, parar, fazer uma é, pausa. exato. Eu acho que o que está acontecendo também é que a gente não está tendo também, principalmente os educadores, talvez a gente não esteja tendo esse tempo de desligar, sabe? E você falou várias coisas interessantes, por exemplo, essa questão de procurar alguém próximo, né? Porque uma coisa é eu estar ali na sala virtual, que agora a gente está remoto, com aquele aluno que às vezes liga a câmera, que às vezes não liga a câmera. A gente sabe que as famílias estão ali também por trás, né, daquele aluno. Então, existe também uma tensão ali para o educador, né, lidar com tudo isso, né, um preparo exige um preparo emocional que eu acredito que seja muito maior até do que a própria sala de aula, quando a gente está presencialmente. E tem as questões pessoais, né, de cada professor. Então, quando você fala para buscar esse apoio em alguém próximo, eu acho que isso é fundamental, né? Porque, claro que sim, como você mesma disse, o psicólogo, o psiquiatra pode ajudar, mas talvez até uma pessoa próxima, um tempinho ali com aquela pessoa próxima, possa fazer essa diferença, né? E te dar um respiro, né? Te dar essa pausa mesmo. Agora, eu queria saber o seguinte, é, depois que você, né, igual você deu essas dicas aí, né, estou sofrendo, como que eu, né, percebo se eu estou com algum problema, o que que eu faço, né? Eu já tenho um diagnóstico, eu já sei que eu realmente estou com depressão ou estou estressada, e qual que seria o caminho aí depois que eu realmente reconheci que eu tenho uma questão aí a ser trabalhada? Então, eu vou dizer, eu sou psicóloga, né? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: o psicólogo não é necessariamente o primeiro profissional a ser procurado. Existem hoje evidências suficientes de que
na cura da depressão, por exemplo, da ansiedade, nos Estados Unidos, eles têm um padrão de atendimento, então eles falam padrão ouro. Então, lá existe uma hierarquia dos tratamentos que devem ser procurados para cada patologia. E na saúde mental também acontece isso. Então, por exemplo, na depressão e na ansiedade, sabe qual que é o tratamento ouro? Tratamento ouro significa o primeiro tratamento que deve ser buscado, a primeira saída que deve ser buscada. Sabe qual que é? Primeiro, Faço ideia. padrão, o ouro para tratamento de depressão e ansiedade. Atividade física. A primeira coisa, atividade física. Gente, a atividade física cura. Às vezes as pessoas chegam no consultório do psicólogo tão deprimidas, e o nosso trabalho é ajudar essa pessoa a encontrar um tiquinho de força dentro dela para ela conseguir sair de casa pelo menos um dia da semana para dar uma volta no quarteirão. Tá? Isso é o mais importante. Gente, eu tenho estudado muito trauma. Também é uma área que me interessa muito. Então vamos lá. A gente vive numa sociedade ansiosa, deprimida e traumatizada. E estressada. Né? Primeira coisa, gente, para depressão, ansiedade, trauma e estresse. Atividade física. A professora está comentando aqui, ó, é difícil fazer atividade física. Tem que É muito fazer, né? difícil. É muito difícil. Eu sou apaixonada por atividade física. É todo dia que eu quero fazer atividade física? Não. É toda semana? E eu sou apaixonada. Mas eu não quero fazer atividade física todos os dias. Mas a gente tem que ser mais forte do que estes nossos desejos e essas nossas vontades. Como seres humanos, nós temos que dar conta disso, né? Seu corpo fala assim, eu quero ficar na cama, eu não quero levantar às 5h30 da manhã. É você que manda. Então, assim, olha, você vai levantar sim e você vai fazer o que tem que ser feito. E se obrigar. E aí você pensa, eu vou falar uma frase bem bobinha, bem velhinha, que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Ou você faz isso agora, ou você vai viver de remédio, ou vai viver em cima de uma cama daqui a alguns anos, né? O corpo precisa de atividade física. Então, a gente tem que se obrigar. Mas eu não gosto de jeito nenhum. Tem alguma coisa que você vai gostar. Tem que ter alguma coisa. Ou se não tiver mesmo, faz por obrigação. Pensa que é uma bezetacil que você está indo tomar, mas que você precisa tomar. Você não pode não tomar a bezetacil, você tem que tomar. Então, você As tem pessoas que... estão aqui comentando que é complicado, que é difícil fazer atividade física com tantos afazeres, né? Eu vou falar um pouquinho assim de mim. Realmente, a gente, ano passado, eu estava fazendo academia. Confesso que eu paguei e fui muito menos do que eu deveria ter ido, né? Mas isso que você está falando faz todo sentido, porque todas as vezes que eu consegui ir para a academia, eu cheguei em casa muito mais ativa, muito mais motivada, muito mais feliz, né? A gente fica com outra energia, a gente fica com pique, né? Parece que a gente liga aquele motorzinho. Então, Sim. eu acho que... Isso é fato, isso é fato. Que é difícil fazer atividade física? Né? Agora que alguém comentou aqui, Anne, é complicado fazer, é complicadíssimo. E eu vou te contar, eu gosto muito. Aí, às vezes, eu tô no pique fazendo, aí acontece alguma coisa lá que eu não fiz, eu fiz uma viagem, você perde o pique para voltar. É uma tortura. Sim. Mas vamos pensar o seguinte, não vamos pensar que você vai calçar um tênis, vestir uma roupa, andar tanto tempo para uma academia, ou que você vai dirigir para uma academia. Pense em dar uma volta no quarteirão. Isso é atividade física. Dá uma volta no quarteirão, aproveita e toma um sol. Se você tiver parque na sua casa, faça uma caminhada no parque. A ideia, gente, é movimentar o corpo. Não é virar rato de academia, fazer corridas, fazer esteiras compulsivamente, não. Mas é movimentar o nosso corpo. Dar a volta no quarteirão,
leva o cachorrinho para dar uma volta, dê você sua volta, vá à padaria, tenha o hábito de sair à padaria todos os dias andando e voltar andando. Infelizmente, eu sei, tem dias assim, que é impossível, né? Mas tem dias que é quase impossível, que a gente tem que enfiar ali um pouquinho de atividade física. Porque, veja bem, o que acontece na nossa vida que a gente prioriza tudo e todos, mas a gente não consegue tirar 15 minutos para a gente ficar andando na rua, por exemplo? Sair de casa, dar uma volta, ou ir a um parque, ou fazer uma esteira, quem tem, fazer bicicleta em casa, quem tem esse privilégio de poder fazer. Ou de ir à mesma academia, fazer uma hidroginástica, uma natação. O que acontece com a gente? Assim, você tem que pensar, eu penso isso sobre mim também. Assim, o que acontece comigo que eu me matriculo? Me matriculei na natação 9h30 da noite, porque eu achei que 9h30 eu conseguiria. Aí acabou que dá uma preguiça danada. Vou me matricular às 7 da manhã. Aí é super difícil acordar. Eu vou para 9h30, mas 9h30 da manhã é o meio da manhã. E aí eu fico tentando várias coisas, algumas funcionam, algumas não funcionam, mas cada um tem que buscar. Isso que eu estou falando para vocês de atividade física não é castigo, eu não quero desanimar ninguém. Repara, assim, né? A Ana acabou de falar assim, quando ela faz, ela se sente melhor. Se você fizer uma pesquisa agora em qualquer base acadêmica, você vai encontrar centenas de artigos mostrando os benefícios para a memória, para a inteligência e para a saúde mental. Sim, para depressão, para ansiedade. Eu tenho clientes muito ansiosos que eles não podem não fazer atividade física diariamente. Assim, quando chega, eu falo assim, você não fez atividade essa semana? Não fiz. Aumenta a ansiedade. Mas nem todo mundo tem nível tão alto. As pessoas estão comentando da hidroginástica e da natação, né? Que algumas fazem, que é muito bom. Pessoal, vocês estão gostando? Cadê os corações? A gente quer mais corações. Vocês estão gostando aí? Façam suas perguntas. É sempre um desafio. Gente, eu gosto muito de atividade física e é um desafio para mim também colocar atividade física. Eu tenho alguns cachorros que me obrigam a sair de casa todos os dias. A maioria dos dias eu não quero ir, dá preguiça, né? Aí eu vou com eles, ando numa área verde, levo o telefone, fico resolvendo alguma coisa. Não é todo dia. E olha que eu gosto. E eu sei que muita gente não gosta de atividade física. Mas, infelizmente, este é o melhor remédio. É o mais barato, né? E é o mais eficiente para transtornos mentais, como depressão e ansiedade, por exemplo. Então, esse é o primeiro passo. Você falou uma coisa interessante, não tem necessariamente que estar numa academia, né? Mas assim, se propor a pelo menos caminhar pelo bairro, né? Igual você deu o exemplo aí do cachorro, né? Porque às vezes também a gente está tão assim atarefado e quando a gente tem que sair, a gente já pega o carro para poder fazer mais rápido, né? E às vezes é um lugar perto que a gente poderia ir a pé, né? Ir ali no mercadinho e fazer uma coisa assim rapidinho, que poderia ser a pé e a gente acaba indo de carro. Então, pode falar. Deixa eu só falar uma questão, você falando isso, deixa eu só... um dos sintomas da depressão e ansiedade, a gente fica confuso e com dificuldade de tomar decisão. Então, às vezes a gente finaliza o nosso dia, a gente fala assim, gente, será que meu dia foi tão caótico mesmo que eu não poderia ter organizado as coisas e achado 15 minutos para fazer uma atividade física ou 15 minutos para sentar e ficar olhando a paisagem, ficar olhando para o céu? Será que eu não tinha esse tempo mesmo? Será que eu não conseguia? E aí, eu vou pedir para vocês, façam uma análise. Começa hoje. Hoje, na hora que a gente terminar aqui, na hora que você for dormir, na hora que você estiver mais tranquilo, pensa, será que o seu dia foi tão caótico mesmo, que você ficou fazendo aquele tanto de coisa mesmo, você ficou fazendo coisas o tempo todo? Ou será que você ficou igual uma barata tonta? Começou a fazer uma coisa, não terminou, ia para outra, não terminava, aí a primeira dava errado, tinha que consertar. E sabe, assim, o barata tonta. Isso acontece em pessoas extremamente estressadas, em pessoas deprimidas também, né? A gente não consegue tomar decisões simples.
Então, às vezes, a gente precisa de uma ajuda de um amigo, de um familiar, fala assim, aqui me obriga, aí vamos comigo, porque se você for, eu vou estar mais animado, a sair desse ciclo, porque este já pode ser um sintoma de depressão, né? Nossa, aí eu acordo, eu não consigo decidir. Quando você vê, já passou 3 horas que você acordou, você não fez nada efetivamente. Então, repare no seu dia, se você ficou mesmo todas as horas do dia produzindo ocupadíssimo, ou se você ficou um pouco confuso, perdido, refazendo coisas, ou sem saber, nossa, eu não sei o que aconteceu nesse período do tempo, eu não consigo lembrar, a hora voou. Às vezes, isso já é um sintoma de depressão. Aí, qual que é o remédio? Atividade física, primeiramente. Tá? Se você começar a fazer atividade física e depois, por exemplo, você procurar um psicólogo, seu tratamento vai ser muito mais rápido. Te garanto, né? Vai para atividade física. Não, Tá. não vira ultramaratonista, não. Não precisa disso, não. Mas alguma coisa você tem que fazer. Você falou, né, da atividade física. Eu fico pensando, né, na realidade do professor, né, pensando no professor nesse momento de pandemia, que às vezes eu também sou supervisora, né, estou na coordenação aí dos professores. Então, assim, tem hora que a gente tem tantas demandas no WhatsApp, né, tem tantas coisas ali. E esse desligar, né? Eu até brinco, né? Sexta-feira é o dia de bloquear a coordenadora, não tem mais conversa. Mas às vezes é difícil, né? Às vezes a gente procura até evitar, né? Conversando com o professor fora desses momentos, né? Que seria o momento dele mesmo de trabalho. Mas às vezes a gente tem demandas que a gente precisa de estar ali e acaba tendo que, vamos dizer assim, incomodar o professor. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que nós precisamos desse momento de desligar, sabe? De falar assim, agora não vou fazer mais nada, não atendo mais ninguém, vou dedicar um tempo para mim, para minha família. Porque eu entendo que isso talvez também tenha contribuído para esse adoecimento, sabe? Sim. Alguém aqui no chat perguntou se dançar é atividade física. Uma das melhores. Uma das melhores, principalmente porque Delícia, envolve é música. verdade. E hoje mesmo eu comecei a ler um livro que se chama Curando o Trauma. Uma das técnicas de curar trauma é dançar. Ah, mas eu não sei dançar, eu não tenho ritmo. Não é saber dançar, não, gente. É ir lá colocar música e pula. Faz igual macaco, igual cachorro, qualquer coisa. Põe uma cama elástica, qualquer coisa. Mexe o seu corpo no som da música. É uma das melhores coisas que você pode fazer. Sabe, assim, eu falo com amigos meus, assim, quando eu estiver muito triste, me lembra que eu gosto de ouvir música? Para eu colocar música, porque eu gosto tanto de algumas músicas, na hora que eu tô triste, eu lembro. Uhum. Não Ô, lembro Magna, das sabe músicas. o que que eu faço? Eu costumo colocar aqui no YouTube, né? Tenho umas aulas de Zumba, a Heloísa te comentou aí da Zumba. Tem aula de Zumba, tem o Fit Dance, então, assim, tem hora que eu pego, coloco essas aulas aí, fico aqui na minha sala dançando, igual você falou, igual maluca, não tem muita coordenação, não, mas é muito gostoso. A gente às vezes até consegue pegar um passinho ou outro, e isso revigora, né? Alivia, desestressa. É muito gostoso mesmo. A dança é muito gostoso. Vocês vão ver, gente, assim, olha só. A solução, a saída está no simples. A vida é para ser simples. Não é comprar um tênis de R$ 1.000 e contratar um personal e sair correndo só que é atividade física. É tomar sol. Viu o sol, acordou, coloca uma música, vai lá e pula 5 minutos naquela música. Eu tenho umas músicas que eu gosto muito. Eu gosto de música da década de 70, tem aquelas bem bregas, né? Aquela It's Raining Man. E eu começo a pular como doida. E aí eu lendo esse livro de um professor americano que ele esteve em zonas de guerra. Ele já atendeu, ele criou um método para tratar trauma.
ele já tratou mais de 20 mil pessoas, pessoas sobreviventes de guerra, na Bósnia, na Síria. E um dos tópicos que ele faz para curar trauma é a dança. E ele, inclusive, explicou, sabe o quê? Você já viram dois cachorros brigando? Imagina lá que tem dois cachorros. Aí eles se estranham lá por uns segundos. De repente, a briga começa assim. Aí, se um desiste, eles param a briga. O que eles fazem depois da briga? Eles sacodem o corpo. Não é isso? Eles sacodem o corpo. Quando nós fazemos esse sacudir o corpo, nós estamos liberando a emoção negativa do estresse. A gente está liberando toda essa energia. Isso é fato, isso é ciência. Então, quando você faz um tratamento de trauma, você coloca um módulo que a pessoa vai se mexer, é mais ou menos se mexer, assim, não é dançar com uma bailarina, mas mexer para o trauma ir embora, para aquela dor, para aquela tensão do corpo sair, para a energia fluir, para os hormônios fluírem, para a musculatura relaxar. É simples assim. E uma coisa que vocês estão falando, o livro é Curando Trauma, Heloísa. Incentiva a dança do seu filho. Vocês estão falando assim, mas é difícil eu encontrar isso. Sabe um dos pontos que eu notei aqui para eu falar para vocês de como a gente melhora a nossa saúde mental ou a gente não a deteriora? Você tem que colocar limite. Você tem que falar não. Você tem que aprender a colocar limite, tá? Você tem que aprender que você tem limites também. Lembra que eu falei com vocês que eu fiz doutorado com fibromialgia e que a maioria das mulheres, eu trabalhei com mulheres, eram professoras. Então ficou até engraçado, assim, que quando eu comecei a ler pesquisa, eu não tinha intenção de trabalhar com professores. Mas eu comecei a ouvir. Gente, eu estou trabalhando, fazendo uma pesquisa com fibromialgia. Minha mãe tem fibromialgia. E aí, então, a maioria das mulheres que sofrem com fibromialgia que eu estou atendendo são professoras. Mas minha mãe é professora, fulana é professora. E aí eu fui vendo que um monte de mulheres que sofrem com fibromialgia são professoras, educadoras. E aí, uma coisa que eu percebi lá nos meus grupos de terapia, que estas mulheres tinham uma característica. Elas são aquelas mulheres que fazem tudo para todo mundo. São aquelas mulheres que o primo do vizinho, do cunhado do papagaio, do primo avô ficou doente, ela larga tudo e vai lá cuidar. Ela cuida do marido, da vida do filho, da roupa, do sapato, da comida, do horário da mãe, do irmão, do sobrinho, dos alunos dela, o dela mesma. E ela ainda tem que limpar a casa tem que ficar brilhante e ela tem que ser uma super mulher. Então, essa é uma característica que eu percebi nessas mulheres. E uma coisa que eu ensinei para elas durante a terapia é colocar limite. Precisa parar. Você precisa colocar limite, dizer não. Magna, então você já entrou numa questão que eu ia te perguntar, né? Nem sempre essa questão, né, pode estar na gente, né? Às vezes está no outro, né? Às vezes é uma questão que tem a ver com o outro, com o filho. Às vezes é uma questão que pode ser que tem a ver com o seu marido, com o seu colega. Não é uma coisa necessariamente sua e que você está trazendo para si, né? Como que você Na podia maioria pensar? na maioria nem é. É o vizinho, é a mãe que está doente. Mas sempre será, Ana e ouvintes. Não sei se tem homens aqui, tem? Tem homem. Tem. Meu marido Então, tá aí, ó. Meu marido tá aí. moças e rapazes. Mas sempre será você a escolher o que você vai fazer. Então, no final das contas, sempre a responsabilidade é sua, né? Mas o meu marido tal, meu filho tal, mas você está escolhendo largar as suas coisas para ir socorrer outras pessoas. E você precisa aprender que limites devem ser colocados.
Isso é extremamente importante. Então, vamos lá, atividade física e colocar limite, né? Colocar limite. Você não pode ter a pretensão que você vai cuidar de todo mundo, que você vai resolver a vida de todo mundo. E aí, por É, isso, né, eu no vou nosso ver dia a se dia, eu queria saber se as pessoas têm alguma pergunta aí para colocar para a Magna. A gente está quase chegando no final. Passou tão rápido, muito não. gostoso, viu? Tá cheio de corações, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão aí para colocar. A live Ah, vai ficar salva, sim, tá, gente? Quem depois quiser assistir novamente, tá? Vai ficar salva. deixa eu dar uma passada aqui nos tópicos que eu escolhi para falar com vocês. Atividade física, o movimentar o corpo. A gente precisa, eu me incluo nessa, tá? Porque eu sou também educadora, eu sou um ser humano. Eu sou psicóloga, mas eu sou ser humano. Né? As pessoas acham que psicólogo não tem problema, que psicólogo não sofre, que psicólogo não tem transtorno mental. Nós temos também, nós sofremos também, nós nos estressamos, nos deprimimos, nós ficamos ansiosos, isso é do ser humano, né? Então, eu vou incluir aqui, olha, gentileza consigo mesmo. Sabe Ah, aquela é pessoa que ótimo. olha no espelho? Ai, você não dá conta, você é terrível, você é isso. Nossa, você diria isso para sua melhor amiga? Como você tem coragem de olhar no espelho e se tratar tão mal? Você precisa ser gentil, você precisa dizer assim, olha, obrigada, meu pé que me carregou hoje o dia todo, né? Eu sei que você trabalhou muito hoje, pé, então eu vou te dar um tratamento especial agora de noite. Agradeça o seu corpo, agradeça a si mesmo pelas coisas que você fez e faz por você, pelas decisões que você tomou. Isso é muito, muito, muito importante. Então você precisa ser gentil consigo mesmo, né? Isso ajuda na nossa saúde mental. Ninguém precisa, eu tenho certeza que se a gente fosse fazer uma votação aqui, quase todo mundo levantaria a mão assim. Quem é que fica aí no seu ouvido o dia inteiro dizendo quão ruim você é, o quanto você está falhando, o quanto podia ser melhor? É você mesmo. Você mesmo fica aí no seu dia a dia se torturando, né? E isso é 24 horas, 7 dias por semana, né? Porque às vezes até sonhando a gente se denigre. Então é muito importante que a gente seja gentil com a gente mesmo, que a gente converse, que a gente compartilhe os nossos sofrimentos. Eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado, eu sofri assédio moral durante na universidade por parte dos professores. E eu sofri muito, eu me deprimi na época. Um dia, eu saí com os colegas, já finalizando, quase finalizando mesmo o mestrado, eu saí com os colegas, mestrandos e doutorandos, a gente foi numa sanduicheria e a gente estava conversando e eu descobri que todo mundo era assediado, que eles tinham, inclusive, contactado o Ministério Público para conversar sobre aquilo. E eu nunca imaginei que aquilo acontecesse. Eu achava que eu era a única, porque eu devia ser muito ruim, porque... E que todo mundo ali era ótimo, só eu era ruim, por isso que os professores faziam o que faziam comigo. E existia, por parte dos alunos, um movimento de procurar o Ministério Público para tratar aquilo, e eles não me incluíram, porque eu nunca falei sobre aquilo com eles. Então, gente, está todo mundo sofrendo. Está todo mundo sofrendo e você precisa falar. Você precisa compartilhar com amigos, você precisa compartilhar com familiares. Você precisa saber que você é vulnerável, mas que todo mundo é, que todo mundo sofre, né? Psicólogo também deprime, né? Psicólogo também é vítima de abuso. Você tocou numa questão interessante. Eu estava até conversando com uma professora. E vejo isso em mim também. Às vezes a gente se cobra muito, né? A gente quer uma perfeição e você falou uma coisa fundamental, somos seres humanos, né? Então a gente também, nós temos os nossos sofrimentos e reconhecer isso, saber que a gente não vai ser perfeito sempre, que a gente vai errar,
que a gente pode sim, né, sofrer, ter algum sofrimento, ter alguma questão, e isso é natural, isso é da vida, né? Eu tô vendo aqui as pessoas comentando, né, que gosta muito de dançar, essa questão online, né? Eu acho interessante pensar também que claro, a gente está numa pandemia, a gente ainda está, os professores, né, a gente está trabalhando remotamente, mas até que isso passe, eu acho que você colocou algumas ferramentas, né, algumas dicas aí interessantes para a gente ir sobrevivendo até que isso passe. Porque não adianta a gente ficar também na queixa, né? A pandemia está aí, a gente ainda não tem uma vacina para os professores, né? Ainda está caminhando lentamente isso tudo. Então, até que se tenha, né, ações assim favoráveis, vamos nos movimentar, vamos procurar andar um pouquinho no quarteirão, como você disse, né? Fazer alguma atividade para que a gente diminua essas questões, esses sofrimentos e não tenha realmente um transtorno, né? Isso não vire um transtorno. Eu acho Não que vire algo tão sério a ponto de te impedir de viver a vida, né? Eu adoro a ideia da prevenção, né? Quanto a gente tem que tentar prevenir, a gente tem que se observar muito, né? A gente tem que parar, no momento que você falou assim, a gente tem que parar, a gente tem que parar e ter tempo para a gente refletir. Peraí, para onde é que eu estou caminhando com a minha vida? Esse caminho tá bom, eu estou bem, as coisas estão boas, é isso mesmo que eu quero. Esta reflexão é extremamente importante e a gente precisa se movimentar, fazer o que a gente pode com o que a gente tem nesse momento. Ah, mas eu não gosto de fazer, ficar ligando no YouTube e ficar pulando na sala da minha casa. Faz sem gostar mesmo. Ah, não gosto de fazer. Caminha sem gostar mesmo. Porque ou é isso, ou é no futuro você em cima de uma cama, você tendo que tomar remédio. Gente, remédio não resolve relacionamento, não resolve comportamento de filho, não resolve salário ruim, não resolve problema no casamento, não resolve preguiça. Remédio não resolve nada disso. O remédio apenas vai te dar um ânimo maior para você decidir, você escolher o que você precisa fazer, o que é certo. E nem sempre o que é certo é o que a gente vai querer fazer. Então é isso. Eu gosto de atividade física, mas não é todo dia que eu quero fazer. Então eu me obrigo o máximo que eu posso, porque eu sei que este é o certo, que é isso que eu tenho que fazer. Eu me obrigo a comer melhor, eu me obrigo a tirar um tempo para mim, eu me obrigo a fazer algumas coisas que naquele momento eu não quero fazer, mas que eu sei que são as coisas certas. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, pensa que é tomar um remédio. Eu falo com alguns clientes meus, olha, atividade física é seu ansiolítico. Você não precisa ir na farmácia e comprar, você tem que fazer atividade física. Eu sei que parece mais fácil se eu pegar uma pílula e tomar, só que a pílula não resolve, gente. Nunca vai resolver. Ela vai te ajudar a se levantar, a ter forças suficientes para você resolver a situação. Então, a gente precisa de atitude. Magna, a gente está chegando aqui no finalzinho. Já Passou muito rápido. foi. O pessoal tá mandando coração aí, o pessoal tá Obrigada, falando que gente. gostou muito. Então, assim, eu quero te agradecer. Vou pedir o pessoal para colocar aí, gente, coloca aí outros temas que vocês querem, eu tenho certeza que a Magna volta aí a conversar com a gente. Me siga lá no Sem Drama, por favor. Isso, eu ia te falar isso. O Instagram, Sem Drama, por favor. sem drama, por favor. E vamos pensar em outros temas. Me chama no direct também. Chamem a Magna, né, para a gente poder discutir outros temas, né? E eu A tenho gente certeza podia até fazer outros encontros, né, Ana? Assim, que as pessoas fazem as perguntas, a gente vem para responder perguntas específicas, casos específicos. sim. Nós duas estamos engatinhando aí na live, né? Mas nós vamos comer, Hoje foi minha nós primeira. vamos. Olha lá, já tem lá Cid de Burnout. Magda,